Bom dia, eu sou o Anderson, vamos lá para mais uma dica. Hoje o tema é direito constitucional. No nosso primeiro encontro dessa matéria, a gente viu os princípios fundamentais. Eu comentei o artigo 1º da Constituição Federal. Você deve ter lembrado. Hoje a gente vai falar um pouco do título 2 da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Olha lá, nós vimos o artigo 1º, que do artigo 1º ao 4º eu tenho o título 1 da Constituição, dos princípios fundamentais. De novo, do artigo 1º ao 4º eu tenho o título 1 da Constituição, chamado de princípios fundamentais. Do artigo 5º até o 17º eu tenho um outro título, dos direitos e garantias fundamentais. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho do artigo 5º, mais precisamente eu vou falar do inciso 11 do artigo 5º. Ok? O inciso 11 está inserido num capítulo chamado dos direitos e deveres individuais. Antes de eu começar, deixa eu já te avisar. A aula passada, o nosso encontro passado, direito constitucional, a gente viu que a forma federativa de Estado é cláusula pétrea. Hoje a gente vai aprender mais uma cláusula pétrea, tá? São 4 as cláusulas pétreas expressas na Constituição. Dá uma lida depois lá no parágrafo 4º do artigo 60. Parágrafo 4º do artigo 60. Então eu tenho quantas cláusulas pétreas? 4. Parágrafo 4º, 4 cláusulas pétreas. Nós já conhecemos uma, que foi a forma federativa de Estado. A segunda cláusula pétrea que eu te apresento hoje são os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, tá? Lá no artigo 5º, inciso 11, tem um direito fundamental individual que me é assegurado, que é a inviolabilidade do domicílio. O que é que está lá nesse inciso 11? Que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Gente, todo direito e garantia fundamental não tem caráter absoluto. Não tem caráter absoluto. Grave essa informação, tá? Isso é importante para concurso público. Os direitos e garantias fundamentais não têm caráter absoluto. Eles são relativos. Como assim, Anderson? Eles são relativos. Na minha casa não entra ninguém e pronto, acabou-se. Não é bem assim. Existem situações que, mesmo sem o consentimento do morador, vão sim entrar na tua casa. Primeiro, eu chamo a tua atenção para o seguinte, é sem o consentimento do morador, isso não se confunde com o dono. Se uma casa for alugada, o morador é um, o dono da casa é outra. Ninguém entra sem o consentimento do dono? Não é isso que diz. Ninguém entra sem o consentimento do morador. Então vamos lá, para eu entrar na casa de alguém, eu tenho que pensar, a casa é asilo inviolável, então eu não posso entrar. Como é que eu faço? Obviamente o morador vai ter que autorizar. Anderson, tem como eu entrar sem a autorização do morador? Tem. De novo, para você entrar, autorização do morador. Sem autorização do morador, só se ele, o morador, estiver passando por uma situação FDP. FDP. Vamos lá, eu vou entrar para prender alguém em flagrante delito. F. Eu vou entrar na casa sem o consentimento do morador, porque lá está ocorrendo um desastre. Eu vou entrar na casa para prestar socorro. P, prestar socorro. D, desastre. F, flagrante delito. Então, se alguém estiver numa situação FDP, não vai pensar no palavrão, hein? FDP, aí eu entro na casa sem o consentimento do morador. Que horas, Anderson? É de dia ou de noite? Tem um negócio assim, né? Não tem negócio assim, coisa nenhuma. Situação FDP é de dia ou de noite. A questão de entrar na casa sem autorização durante o dia é só por ordem judicial. Então vamos lá, 4 hipóteses para eu entrar na casa de alguém sem o consentimento da pessoa. Ordem judicial somente durante o dia, ou se o morador estiver numa situação FDP, flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Essa foi a dica de hoje.